Muitas vezes se espera que a criança tenha uma regulação emocional que os adultos não têm. Como, gente? A criança está com o cérebro em formação ainda. O adulto já tem o cérebro formado. Não faz sentido esperar que a criança tenha uma regulação emocional que o adulto não tem. Então, para que a criança consiga ter essa regulação emocional, é importante que o adulto tenha. E a gente precisa trabalhar isso mais claramente com os cuidadores, tá bom? Sem apontar dedo, sem julgar, mas ajudando eles a refletir sobre isso. As habilidades de autorregulação dos pais contribuem para o processo de aprendizagem da criança, por intermédio da internalização de modelos, princípios, regras e valores. A criança vê e a criança reproduz. Então, se, por exemplo, estou tentando trabalhar a regulação do nojo com uma criança, né? Uma criança que tem uma seletividade alimentar, uma criança que tem aversão à textura, mas os pais estão na frente delas na hora de comer. É pouco provável que essa criança tenha uma boa adesão à comida, né? Se eu estou tentando trabalhar uma regulação da tristeza numa criança, mas os pais estão deprimidos. Os pais estão sempre tristes, falando coisas que vão dar errado, que não vai conseguir. É pouco provável que essa criança consiga ter uma melhor regulação. Se eu quero trabalhar uma regulação da raiva com a criança, mas os pais xingam no trânsito, xingam todo mundo, é difícil que essa criança consiga se regular, entendeu? Então, assim, a gente vai trazendo para os pais que a criança aprende muito, 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 muito mais pelo que eles fazem do que pelo que eles falam. Não adianta eles falarem que a criança precisa comer e não tem por que se sentir nojo se eles estão na frente da criança, tá? É uma criança que tem medos muito intensos que a gente está trabalhando isso, mas os pais, cuidado, vai cair, você pode morrer, tá? Então, assim, é preciso que a gente trabalhe a regulação emocional desses pais para que a gente consiga avançar mais com as crianças e adolescentes. E aí eu gosto dessa música, tem até um dos livros que eu estou trazendo para você, né? Ele começa o capítulo com essa música. Você me diz que os seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Então, assim, aqui eu trago essa música para você entender que não adianta também você estar dizendo assim, mas é porque se você não regular sua raiva, o seu filho não vai conseguir regular. Isso não conecta. Isso, isso afasta os pais da sua intervenção, tá? Para eles é muito difícil. Eles são, assim, foram crianças que cresceram sem uma educação socioemocional, sem aprender sobre regulação emocional. Provavelmente foram crianças que foram invalidadas na sua infância, que não aprenderam como lidar com suas emoções. Então, eu não posso demandar desses pais que eles saibam fazer isso agora se ninguém nunca ensinou, tá bom? Eu vou lá me colocar, como eu falei, como eu tenho falado da aula inteira, como um time, dando a mão, vamos junto trabalhar isso em vocês, para que vocês consigam trabalhar com o filho de vocês. Não assim, tá? Dando a mão. Porque eles provavelmente nunca foram ensinados. E aí, quando você coloca assim, ó, mas sabe assim, quando você coloca um trecho de música, você coloca uma metáfora, você coloca um vídeo, você diz, eu entendo. Provavelmente ninguém nunca lhe ensinou e é difícil mesmo. Porque quando a gente nunca foi ensinado, como é que a gente vai ensinar? Né? Como é que eu vou ensinar com o meu exemplo se ninguém nunca me ensinou a ser exemplo? Se o exemplo que eu aprendi é um exemplo que eu não quero reproduzir. Então, quando a gente fala isso, os pais relaxam e se colocam mais no lugar de conexão com a gente, tá? De ouvir, de entender o que a gente está tentando falar e de fechar uma parceria com a gente. Então, quando a gente trabalha regulação emocional com cuidadores, a gente traz uma parte, sim, de psicoeducação, ela é importante, para que eles entendam, porque às vezes eles nunca ouviram falar, tá? A gente traz uma parte também de identificação, de vivências, para eles conseguirem refletir quando são pais que engajam nesse processo, tá? Ou alguma coisa mais objetiva, uma vivência mesmo, de fechar os olhos e tudo, para poder conectar melhor. E a gente também traz algumas estratégias bem práticas para trabalhar a regulação emocional, tá? Aqui eu trouxe alguns livrinhos. O que que acontece? Muitas vezes os pais, eles estão num correio muito grande. Eles não vão ter tempo de parar para ler, para refletir, porque eles estão num ritmo alto, puxado. Então, quando a gente traz alguma indicação de livrinho infantil para eles lerem com os filhos, ou emocionário, que dá para ler com adolescente também, a gente consegue que eles tenham acesso ao conteúdo com o justificativo de tipo, estou vendo com o meu filho. Então, esse livrinho Duda no Mundo Sem Emoções, ela acorda no mundo cinza, que as emoções não estão ativadas em ninguém. E ela vai começar a refletir sobre os problemas disso. Então, é bem interessante para a gente ver a função das emoções. A gente consegue trabalhar isso com os cuidadores, na conversa lá de que vamos ler com o seu filho, né? Trabalhando as emoções com Joana Lontra, aí é um livrinho mais de psicoeducação do início ao fim mesmo, sobre as emoções, a importância dessas emoções, a função das emoções. Então, é muito bom para ter uma conversa assim um pouquinho mais ampla, tá? Com as crianças. O emocionário é um investimento financeiro mais alto, mas também ele é bem mais completo. Então, dá para utilizar também com adolescentes, para o adolescente ler, o adolescente refletir e os pais darem uma olhada.
Eu gosto muito de fazer assim, porque às vezes, como eu falei, se você vai entregar um texto, alguma coisa mais completa, os pais têm dificuldade. Se eles têm abertura, maravilhoso, tá? Tem algumas indicações que eu vou trazer que você pode usar com eles. Mas se não tem, essa aqui é uma boa estratégia para a gente começar a conversar sobre regulação emocional, tá? Tem alguns aplicativos também que eu gosto muito, para a gente começar a trabalhar registro de humor com esses cuidadores. Então, assim, quando a gente fala assim, quais são as emoções que você costuma sentir, né? Quais são as emoções agradáveis que mais te visitam? Quais são as emoções desagradáveis que mais te visitam? Normalmente, eles não sabem. Ou sabem um, assim, quando um aponta para o outro, não, porque ele sente raiva o tempo todo, não, porque ela só vive preocupada, né? Mas a gente usar o registro de humor, como a gente usa com as crianças, com os cuidadores, é bem legal, para a gente ter uma ideia mais clara, tá bom? Então, eu gosto de sugerir usar o Cogni ou o Daily, que são aplicativos fáceis de usar. Mas depois fazer só o registro do humor, porque ele tem a opção de registrar pensamento, comportamento, situação. Mas são pais muito ocupados, que tendem a não fazer, a não engajar. Deixe só o humor, que é bem fácil. Você coloca lá na bolinha, sabe? Você bota a emoção que você sentiu no dia. E depois ele dá um gráfico. A gente consegue avaliar esse gráfico bem e é fácil, fácil, fácil. Porque, tipo, todo dia de dormir eu vou lá e registro, tá? No baralho das emoções também tem um registro de humor que você pode baixar lá o PDF e utilizar. É uma outra possibilidade. Também tem um livro chamado Regulação Emocional em Psicoterapia, um guia para terapeuta cognitivo comportamental, de Robert Lehigh. E na página 231 tem um registro de várias emoções, que também dá para a gente usar como modelo de registro de humor. Então, eu coloquei aqui várias possibilidades. Pode usar aqui para você funcione melhor. Ou você pode colocar numa tabela, né? As emoções básicas, assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e os pais marcam um X na emoção que eles sentiram cada dia. Pode fazer do jeito que você achar melhor, tá bom? E aqui uma outra possibilidade é a gente fazer umas perguntas mais diretas para os pais sobre regulação emocional. Por exemplo, você costuma falar sobre as suas emoções? Como você costuma se comportar quando você está sentindo uma emoção desagradável? Como seus pais reagiam quando você expressava uma emoção desagradável? Então, você estava lá e expressava que estava triste ou com raiva, eles mandavam calar a boca, diziam para parar disso, ou eles validavam? Existe alguma emoção do seu filho que te deixa especialmente desconfortável? O que passa na sua cabeça quando ele expressa essa emoção? Então, meu filho fica com raiva e eu fico lá sem saber o que fazer. Eu fico com muita raiva. Tem pais que trazem assim, Maiana, quando meu filho fica com raiva, sobe uma raiva em mim que eu não sei explicar de onde vem. Eu só reajo impulsivamente, é uma raiva incontrolável. Ou Maiana, quando meu filho fica com medo, eu paraliso. Eu não sei o que fazer. Fico com um medo junto que é irracional. Então a gente tenta entender, né, quando eles expressam assim, o que é que da história de vida deles pode estar gerando essa reação. Qual é o piloto automático que pode estar sendo ativado ali? A gente ajuda os pais nesse processo, tá bom? Mas para a gente poder usar, a gente precisa saber o que acontece. Às vezes eles não vão lembrar de trazer. Então, quando a gente traz perguntas assim, mais estruturadas, facilitam. Se você é um terapeuta muito, muito experiente, você já tem essas perguntas na sua cabeça. Se você está começando, está no meio ali, né, na sua trajetória, talvez essas perguntas não venham. Então, eu trouxe, assim, desenhados e detalhados, porque você já pode pegar aqui e utilizar, vai facilitar para você, tá bom? Habilidades que favorecem na autorregulação. Aqui, Cristiane Reis, ela traz como a ideia de uma luva. Você pode até colocar isso como uma luva, tá? De algumas habilidades que ajudam nessa autorregulação parental. Por exemplo, a autopercepção. Você tem mais consciência, reconhecimento, capacidade de valor próprio, né, do seu próprio, validar seu próprio sentimento. Valorizar e validar seu próprio sentimento. Você consegue reconhecer e validar o que você sente. Autoobservação. Capacidade de perceber e supervisionar o seu próprio comportamento. Eu sinto X coisa, eu valido o que eu sinto, eu consigo reconhecer. E eu sei como é que eu me comporto em determinadas situações. Autoescuta, capacidade de se ouvir, modelar suas palavras, seu tom de voz. Então, eu sei que eu sinto raiva. Eu sei que eu tendo a reagir mais impulsivamente. Então, eu preste atenção nisso. E eu tenho autoescuta. Eu vejo como é que está meu tom de voz. Como é que está saindo minhas palavras, tá? Autoquestionamento. Consciência e capacidade de refletir sobre o seu próprio pensamento. Então, eu entendo o que é que eu estou pensando nessa situação. Como é que eu vou expressar isso, tá? Atitudes. Habilidade para manter o foco e a direção para ações adequadas. Aí, vou trazer um exemplo aqui de autorregulação que foi meu esses dias, tá? Minha filha está com um problema de saúde bem, bem grave e os médicos não estavam investigando. E eu sou muito tranquila, muito tranquila. Apesar de ser uma situação muito desafiadora, eu sou muito tranquila. Mas eu percebi que se eu não agisse assertivamente e me posicionasse de forma muito firme, eles não iam reagir, eles não iam investigar. Então, eu tive uma auto-percepção, eu reconheci, bem, eu estou triste, eu estou preocupada, né?
Eu tive uma auto-observação. Eu percebi o meu comportamento. Eu estou sendo tranquila demais. Eu preciso me colocar aqui de forma mais firme, mais assertiva. Eu tive uma auto-escuta. A capacidade de ouvir e modelar minhas palavras, meu tom de voz. Então, eu percebi assim, eu preciso falar aqui. Mostrar meu descontentamento de uma forma mais clara e objetiva, que deixe muito evidente que eu não concordo com o que está sendo feito e que eu acho que deveria ser feito algo mais. Autoquestionamento, capacidade de refletir o próprio pensamento. Então, quais são as palavras que eu posso usar aqui para que eu deixe claro de que isso que eles estão fazendo de não investigar é uma atitude errada e que pode trazer sérios prejuízos até risco de vida, de morte, tá? E como é que eu posso manter o foco e direção adequada? Então, assim, eu preciso expressar aqui raiva, descontentamento, que eu não acho que eles estão fazendo tem uma tudo correto, que eles deveriam fazer diferente, de uma forma que não soe agressivo, mas que pontue meu descontentamento, tá? E eu fiz isso. E aí, a equipe médica prontamente entendeu o meu recado e me chamou para conversar. E começou a investigar. Então, essa é uma habilidade de autorregulação. Eu precisava me colocar, pontuar de forma bem assertiva. Mas para isso eu preciso me perceber, para que eu não agisse assim, né, sendo agressiva, ou que eu não ficasse na postura que estava ali soando como passividade. Então, a gente vai ajudando os pais nesse processo de autorregulação, para que eles consigam se colocar com os filhos de forma assertiva. Vejam que isso é uma construção, não é fácil não, né? É uma construção, é uma habilidade que eles vão aprendendo e que a gente vai ajudando eles nesse processo. Algumas coisas ajudam muito no dia a dia, para que eles consigam chegar aí, nessa luva, né? A primeira é rotina, ter tempo para si. Se eles são um casal, tempo para o casal, tempo para os filhos. Então, sabe uma coisa que eu digo muito aos psicólogos? Às vezes vocês ajudam a montar a rotina da criança, a rotina do adolescente, mas não ajudam dos pais. Só que se assim tiver muito discrepante, os pais não vão conseguir ajudar a manter a rotina dos filhos ou da criança ou do adolescente. A gente precisa ajudar também a pensar como é que está essa rotina dos cuidadores e esse autocuidado dos cuidadores. A gente não pode esquecer disso. Se eles têm uma lista de atividades prazerosas, porque às vezes eles estão só na doação, 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 só no trabalho, 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 estão totalmente desconectados de quem eles são, da sua história, do que eles sentem. As atividades prazerosas entram aqui como um repertório para ajudá-los nesse processo de autoconexão. Aí a gente faz quase que uma ativação comportamental, bem devagarinho. Então, assim, ele não faz nada de prazeroso. Qual é a pequena coisa que ele poderia fazer para começar? Teve alguma coisa que ele fazia ao longo da vida dele que era prazeroso, que ele poderia retomar de pouquinho? Mindfulness. E aí eu trouxe aqui a sugestão do livro Mindfulness, o Diário, companhia indispensável para um dia sem estresse. Esse título é estranho, mas ele tem alguns exercícios tipo assim, para você praticar Mindfulness enquanto você dirige, enquanto você toma banho, enquanto você lava a louça, que eu acho que é mais para a realidade de pai e mães ocupados. Então, nesse livro você pode selecionar, você pode pedir para eles comprarem, escolherem os exercícios que eles querem usar, ou você pode selecionar os que você acha que seriam mais adequados para eles. Eu uso de diferentes formas, de acordo com o perfil da família, tá bom? Treino de respiração, treino de relaxamento, então a gente pode usar ajudar os pais nesse processo. Uma outra coisa que a gente pode ajudá-los é a identificação de estações cognitivas, na própria reestruturação cognitiva. Mas como é que eu diferencio, então, o que é que eu estou fazendo com os pais, em orientação de pais, em treinamento de pais, de uma psicoterapia individual? Porque o que você vai estar trabalhando aqui é a ênfase na relação com os filhos, no papel parental deles. Se tiverem muitos aspectos que precisam ser trabalhados no individual, a gente pode encaminhar esses pais para a psicoterapia individual, caso eles não estejam fazendo ainda. Então, a gente faz isso com jeitinho, com cuidado, normalmente eles aderem bem. Outra estratégia que a gente pode ajudar é a solução de problemas. Então, assim, diante de uma situação que você tende a se regular emocionalmente, quais são as estratégias que você pode fazer, né? Você pode usar para solucionar esse problema, para você conseguir lidar melhor com aquela situação. Ele faz chuva de ideias, depois ele seleciona. Essas aqui vale a pena usar. Essa estratégia aqui eu vou jogar no lixo. Nem adianta, que nem dá certo. Das que eu posso usar, por onde eu começo? Aí depois a dois. Aí tá, eu vou analisar. Deu certo? Ok, não deu certo? Vamos para uma nova chuva de ideias, ver se alguma coisa resolve, tá bom? Então a gente pode ir ajudando esses pais para trabalhar essa regulação emocional de forma mais clara, pegando na mão mesmo e desenhando, ajudando a construir. Eles podem não ter repertório nenhum de regulação emocional. E aí eu trouxe um passo a passo aqui que pode ajudá-los a construir esse repertório, dá várias sessões, tá bom? A gente não é nenhuma, nem duas, nem três. A gente precisa encontrar com esses pais com uma certa frequência maior para ajudá-los a se regularem melhor emocionalmente, para que eles tenham uma prática parental com maior presença de regulação emocional, tá bom?